Graça e paz, amados, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos à EBD da IPB Morada de Laranjeiras. É muita felicidade que nós estamos nessa manhã abrindo a Bíblia para estudar um pouco mais da Palavra de Deus. Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo conhecimento que o Senhor tem nos dado, Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque nós temos uma igreja que nos acolhe, ó Deus, que tem se esforçado, ó Deus, para ensinar a tua palavra, para pregar o teu evangelho, ó Deus. Que nessa manhã, ó Deus, todos os que ouvirem esse estudo possam ser edificados. Perdoa nossos pecados, ó Deus, e venha me capacitar. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento vamos ouvir algumas músicas para o nosso louvor e adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não há onde ocultar. Pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão. Mais e mais perto, seguindo o Mestre, ouço o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrado perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde remidos, filhos de Deus, cantai louvores
louvores que alcancem os céus. Amados, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 26. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito e saber: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Bom, a Epístola de Gálatas foi escrita por Paulo com a intenção de não só instruir a igreja na Galácia, mas chamar a atenção. Ele, na verdade, estava dando uma bronca àquela igreja. Porque naquela igreja havia entrado um ensino que era necessário que aquele que se convertesse a Cristo tivesse que ser circuncidado e seguisse as obras da lei. E Paulo vai, primeiramente, no começo já da epístola, chamar a atenção aos Gálatas. Depois ele vai expor a sua autoridade, contando um pouco da sua história, inclusive dizendo que a autoridade dele não vinha de homem, mas vinha de Deus, e que o próprio Jesus havia instruído a ele daquilo que ele deveria falar. E que o ministério dele era um ministério para os gentios, ao passo que o ministério de Pedro seria para os judeus. Mas ainda assim, ele narra em um certo trecho da epístola que ele chamou a atenção de Pedro, porque Pedro havia se tornado dúbio. E ao mesmo tempo que em alguns momentos ele se aproximava dos gentios, em outro momento ele se distanciava. E ele, mostrando que tinha autoridade para o ensino e que a autoridade dele não vinha de homem, ele diz que chamou a atenção de Pedro. E Paulo vai nos ensinar de que nós não devemos cumprir a lei com o intuito de sermos salvos, e que isso seria um erro. Não só um erro, era muito acima de um erro. Quem cumpre a lei para ser salvo, na verdade está negando ao próprio Jesus. Porque nós não somos salvos por obras da lei. Nós somos salvos pela obra de Cristo, que cumpriu a lei em todos os seus detalhes e aboliu toda a parte da lei que era ligada aos sacrifícios e à ordem levítica e à ordem sacerdotal. Nós não temos mais que nos sujeitar a sacerdotes, a levitas e aquilo que ocorria no Velho Testamento. Nós nos sujeitamos unicamente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aqueles que eram judeus,
eles queriam impor a sua autoridade sobre a igreja. A intenção deles era colocar a igreja de Cristo sobre as ordens daqueles homens que eram sacerdotes, levitas, para exercer o poder da lei dentro da igreja cristã. E para isso Paulo não aceitava. E nós temos que ter uma atenção especial sobre isso, porque muitas vezes alguns que se dizem professores, mestres, conhecedores, eles desejam impor em nós preceitos que não são bíblicos. Qualquer preceito que não é bíblico, ele é dado para escravizar o cristão com regras e leis que não são bíblicas. Aqui, no caso, eram judeus, mas existem muitos que ensinam e que colocam sobre os seus ouvintes cargas que o próprio Cristo não colocou. E isso está errado. É isso que Paulo está dizendo. Ele vai começar a nos ensinar nesse versículo o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós estamos livres das obras da lei. Mas ele vai advertindo: porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros. O princípio do cristianismo é que nós servimos uns aos outros. Tudo que nós fazemos tem o intuito de serviço, de ajudar um ao outro. Quando alguém deseja se colocar como superior aos outros, na verdade, ele está se opondo ao próprio Cristo. E não só se opondo, mas se colocando no lugar de Cristo. É por isso que todos nós somos servos. E o nosso líder, a nossa cabeça está em Cristo Jesus. E ele vai dizer: sede antes servos uns dos outros. E ele vai apontando, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o princípio da lei. Tudo que nós fizermos deve ser com o intuito de expressar o nosso amor ao próximo. E se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, se ao invés de servirmos uns aos outros, nós estamos em guerra uns com os outros, então nós seremos todos destruídos. E esse preceito é importante no contexto de um isolamento. Muitos de nós estão presos dentro de casa, tendo que conviver uns com os outros. E neste momento, muitos estão tendo dificuldades com este isolamento, porque não estão seguindo o princípio bíblico de amar uns aos outros. O nosso princípio, nossa atuação em casa, principalmente, deve ser em amor, não em brigas, não em discussões, não em vaidades, mas imitarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo está indicando: olha, não vai servir, não sigam aqueles que no passado eram líderes e agora foram substituídos por Cristo. Mas eu também digo para vocês, não siga aqueles princípios que não são cristãos. Sigam aquilo que é genuinamente ensinado por Jesus. Ele continua: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quem anda no Espírito Santo de Deus não vai andar amarrado às coisas do mundo, porque são inimigas. Não há como você, ao mesmo tempo, servir a Deus e, ao mesmo tempo, servir ao diabo. Não há como você fazer as obras de Deus e, ao mesmo tempo, fazer as obras do diabo. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Agora, se você opta, na liberdade que você tem, pelas obras do Espírito, você vai andar no Espírito. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Muitas vezes nós somos ensinados que nós devemos realizar os nossos desejos, realizar a nossa vontade,
E o que o texto está dizendo aqui é o contrário. Não devemos satisfazer os nossos desejos. Entenda, você tem desejos que são carnais, mas é sua responsabilidade não alimentá-los. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. E Paulo está dizendo isso porque ele passou até esse momento no texto falando contra a lei. E alguém pode dizer, olha, então, se eu estou livre da lei, eu posso pecar à vontade. E Paulo vai nos ensinar que não estar sujeito à lei também significa não estar sujeito ao pecado. Se alguém diz que por não estar sujeito à lei, ele pode pecar, na verdade, ele está sujeito ao pecado. Ele não está na graça. A graça nos livra dos preceitos da lei, mas também nos livra do pecado. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Esses três pecados, essas três obras da carne, estão relacionadas aos pecados sexuais. Idolatrias e feitiçarias estão relacionados com problemas espirituais, quando nós usamos das nossas vontades para exercer a autoridade sobre a realidade. Porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. São pecados do nosso relacionamento interpessoal. Quando nós somos invejosos, quando nós somos temos ciúmes uns dos outros, fazemos porfias, nos guiamos pelas discórdias, pelas dissensões, são os pecados dos relacionamentos. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Então, que são os pecados relacionados à alimentação, àquilo que nós comemos, àquilo que nós bebemos, que também são pecados. E ele vai concluir dizendo, e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Então, se no seu coração está repleto desses pensamentos, se a sua atitude é guiada por essas obras da carne, você deve ter cuidado. Talvez você esteja na igreja e ainda não conheça o Senhor Jesus Cristo. Se você está na igreja com a intenção de praticar esses pecados, você não é crente. Se você não perdoa o seu irmão, se você não se controla, se você vive em brigas e discussões, você não está no caminho do Senhor Jesus. E é possível que você nem o conheça verdadeiramente. Mas o fruto do Espírito é... Bom, temos que observar algumas coisas sobre essa afirmação. Primeiro, de onde procede esse fruto? É do cristão, é de você. Você é o galho que vai produzir esse fruto, do qual Jesus vai falar em outro lugar sobre o galho e os frutos. Você é o galho e de você deve vir esse fruto. E a análise desse texto não é uma análise que você deve fazer julgando o outro. É a análise que você deve fazer de você mesmo. Se você está produzindo obras da carne ou fruto do Espírito. Quando no seu ambiente, na sua vida, o que sai de você? Prostituição, lascívia, idolatria, glutonaria, discórdias, invejas, ou o que nós vamos estudar agora. Você deve julgar você mesmo. Esse texto não é para você julgar o próximo, porque você não sabe o que está na mente do próximo, mas você sabe o que está na sua mente. Ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor. Tudo que você fizer deve ser por amor. Não há nenhuma forma de você frutificar em Cristo se não for em amor.
E o amor, dele vem todos os frutos. E não há nada que você faça para Cristo que seja verdadeiro, que não seja amor. Em outro lugar, Paulo vai dizer, né, que o amor não se ufana, não se ensoberbece, não arde em ciúmes. Ele vai dizer a mesma coisa em outro lugar, de outra maneira. Mas aqui ele está dizendo amor. A principal característica do fruto do Espírito é o amor. E o fruto do Espírito, apesar de ter vários sabores, é um fruto. E esses sabores, quem vai perceber é quem está ao seu lado. Se o seu fruto é doce ou se é amargo. Se ele está perfumado ou se ele está estragado. Você sabe se uma fruta é boa quando você experimenta essa fruta. Quando você chupa uma laranja, come uma manga, você vai dizer, olha, essa laranja, essa manga está amarga, ou está doce, ou está suculenta, ou está seca, ou está verde, ou está apodrecida. E cada característica que nós vamos ver agora nos levam a pensar sobre como é a sua atitude no dia a dia. Você é amoroso? Você faz as coisas por amor ou você faz as coisas por porfia, para aparecer diante dos homens? O segundo fruto do Espírito, o segundo aspecto do fruto do Espírito é alegria. E essa alegria aqui não é uma alegria qualquer. Não é a alegria que você sente. Não é a alegria que você tem para você, mas sim a alegria que você transmite para o outro. Essa é a alegria que é do fruto do Espírito. Porque muitas vezes você pode estar se alegrando com o desespero do outro, com os problemas do outro, com a desgraça do outro. Mas essa alegria aqui é aquela alegria que você produz no outro. E não é uma alegria de uma piada, é uma alegria que você transmite pela sua presença, pelo seu amor, e pelas outras características que nós vamos ver aqui do fruto do Espírito. Então, quando você frutifica, você transmite alegria. O cristão que frutifica, quando ele chega em um ambiente, ele traz alegria, ele traz felicidade. Já o cristão que não frutifica, quando ele chega no local, ele transmite tristeza. Isso dentro e fora da igreja, dentro e fora da sua casa. Você deve transmitir alegria. O cristão, ele é um pacificador. O cristão traz paz ao local onde ele está. E ser pacificador, ele vai contradizer aquela obra da carne que fala em porfia, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Quem traz paz não pode trazer facções e divisões. O cristão é aquele que traz paz. E não é uma paz porque ele se omite dos problemas, não é uma paz porque ele faz parte da turma do deixa disso. O cristão, ele traz paz porque ele traz as boas novas de Cristo Jesus. E isso traz nos seus ambientes o perfume de Cristo. Então ele vai ensinar e vai dizer como deve ser o procedimento das pessoas com base naquilo que Cristo ensinou. E isso é paz. Você se omitir ou ser da turma do deixa disso, isso não é paz. Isso é uma ilusão. E em vários lugares da Bíblia isso é condenado. Já nós trazemos a paz que só é trazida por Cristo Jesus. Longanimidade.
Alguém que é longânimo é alguém que demora a perder a paciência. Tantas vezes nós vemos cristãos que, em ambientes cristãos, em ambientes familiares, em ambientes comuns, não tem longanimidade, está sempre pronto para estourar. Essa é uma característica importante do cristão, ele suporta. Em Paulo vai dizer, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O cristão, ele suporta, ele não está a ponto de explodir o tempo todo. E por quê? Porque nele há benignidade e bondade. Benignidade e bondade são dois aspectos de um homem que conhece a palavra de Deus e segue a palavra de Deus, mas não segue só no pensamento, ele segue na realidade. As coisas que ele faz são boas. Elas não são boas porque agradam as pessoas, elas são boas porque ele conhece a palavra de Deus, conhece o bom procedimento e exerce esse bom procedimento na realidade. Então ele vai ser um bom pai, vai ser uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, um bom empresário, um bom funcionário, porque tudo que ele faz de acordo com a vontade de Deus. Então ele é benigno e ele é bom. É alguém que você quer ter perto, porque ele também ele tem como um aspecto do fruto do Espírito a fidelidade. E essa palavra fidelidade, ela tem dois aspectos. Um aspecto da fidelidade em relação a Deus, que o homem, né, tem um bom fruto, ele é fiel a Deus, mas também é fiel aos homens. A palavra dele é cumprida, o que ele diz é verdade, é alguém em quem se pode confiar. É tão triste quando nós vemos cristãos que estão aí pela internet falando uma série de coisas terríveis, reproduzindo fake news, né? Reproduzindo notícias que ele não aferiu e não se desculpa e acha que é o método correto para que as coisas funcionem. Isso não é fruto do Espírito. Pelo contrário, né? É o contrário. Quem faz essas coisas, quem não é benigno, quem não é bondoso, quem não é fiel, são aqueles que produzem o quê? Iras, discórdias, ciúmes, dissensões. Nós não somos deste time. Mansidão. Esse é um aspecto do fruto do Espírito que o mundo odeia. Quem é manso? Quem é manso? A mansidão é essencial para o homem que é cristão. É aquele que consegue agir de uma maneira suave, uma maneira tranquila, que ele expõe o que ele pensa e expõe as suas ações sem atropelos, sem agredir, sem ferir. Você pode dizer, mas eu posso falar alguma coisa que é de Deus e isso pode agredir e ferir, mas aí não é você. Isso é importante você ter esse cuidado. Quando você disser a verdade, quando você disser aquilo que Cristo ensinou, você deve falar com mansidão. Por quê? Porque quando alguém te acusar daquilo que você disser, a única acusação pode ser do conteúdo do que você falou, e não do seu procedimento, não do seu comportamento. Ninguém pode acusar, olha, o presbítero Eunim, ele falou aquilo de uma maneira tão grossa, tão irritadiça. Então você deu vazão para que alguém acuse o seu procedimento e deixe de lado aquilo que você disse. Mas quando você diz mansamente, suavemente, a única acusação que pode vir contra você é do conteúdo que você disser. E se aquilo que você diz é a verdade, a palavra de Deus, então a acusação é mentirosa. Então você está livre de qualquer acusação. Domínio próprio. Quem tem domínio próprio, ele não está sujeito a bebedices, glutonarias,
Porque ele tem domínio próprio, ele sabe o quanto ele pode comer, quanto ele pode beber, ele domina essas coisas, ele não é dominado por essas coisas. Porque as coisas muitas vezes não são ilícitas por elas mesmas, mas pela forma como o cristão usa essas coisas. E também se ele tem domínio próprio, ele não vai sofrer com a prostituição, com a impureza, com a lascívia, porque ele tem domínio próprio, ele sabe aonde deve e como deve proceder nas questões sexuais. Então, ele é um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, um jovem, uma jovem que tem controle sobre si e não está tomado pelas suas vontades carnais. Esse é o cristão que produz um bom fruto, um fruto que é doce, que tem um perfume agradável, que é suculento e que o mundo vai dizer, olha, esse fruto é um fruto realmente de Deus. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se você é de Cristo, se o seu Senhor é Cristo e não homens, se o seu Senhor é Cristo, todas as suas paixões estão controladas. Não quer dizer que você não sofra assédio dessas paixões. Todos vamos sofrer, mas você não é controlado por elas. Essa é a grande diferença. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito, Paulo volta a dizer. Não nos deixemos possuir de vanglória. Aquele que sofre de vanglória, que é um sofrimento isso, porque quem se vangloria não é nem bem visto pela sociedade, também é negado por Cristo, porque Cristo diz nos seus bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O cristão não tem inveja um do outro. O cristão é aquele que tem amor. Quem tem amor não tem inveja. Quem tem amor não sofre com o sucesso do outro. Quem tem amor se regozija com o outro quando ele está vencendo e se entristece quando o outro está sofrendo. Aí é corpo de Cristo. Então, meus irmãos, é isso que eu queria trazer nessa manhã para todos. Nós possamos ser edificados no amor do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, eu te agradeço pela tua palavra, que foi lida e foi exposta com fidelidade. Que possamos, ó Deus, produzir um bom fruto, ainda que nesses momentos estejamos privados da nossa liberdade, com dificuldades, com sofrimento, com privações, mas que possamos exaltar a Cristo naquilo que nós fizermos. Em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a todos vocês que assistiram essa EBD. Logo mais à noite, às 19 horas, teremos também o nosso culto, com um sermão do nosso querido pastor, Reverendo Gerides. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.